O Peregrino, capítulo 11. Depois vi em meu sonho que os peregrinos saíram da terra encantada e entraram no país de Beolá, onde o ar era mais doce e agradável. O caminho era reto e encontraram conforto e restauração por algum tempo. Nesta terra, a floração ocorria diariamente e os peregrinos ouviam o canto dos pássaros e a voz das pombas continuamente. Ali o sol brilhava o tempo todo, pois estava além do vale da sombra da morte e longe do castelo e do alcance do gigante do desespero. Na verdade, nem mesmo conseguiam enxergar o castelo da dúvida. Deste lugar, tinham um vislumbre da terra para onde estavam indo e encontraram alguns habitantes daquele lugar. Os seres resplandecentes caminhavam frequentemente nesta terra, pois ela estava nos limites do céu. Nessa terra, o contrato da noiva e do noivo era renovado. Sim, aqui, como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Eles não têm falta de trigo e vinho, pois neste lugar encontram abundância de tudo o que ansiaram durante toda a peregrinação. Neste lugar ouviram vozes da cidade celestial, que em alta voz proclamavam: Dizei à filha de Sião: Eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa e diante dele o seu galardão. Aqui todos os habitantes do país o chamam Povo Santo, remidos do Senhor. E tu, Sião, serás chamada procurada. Enquanto caminhavam nessa terra, eles regozijavam-se mais do que tinham se regozijado naqueles lugares mais remotos do reino para o qual seguiam. Quanto mais próximos estavam da cidade, a viam com mais perfeição. Ela era edificada com pérolas e pedras preciosas, ruas pavimentadas com ouro. A glória natural da cidade e o reflexo dos raios solares faziam com que o coração de cristão chegasse a doer. Esperançoso também teve 2 ou mais sintomas semelhantes. Por isso, caíram no chão, clamando: Se encontrarem o meu amado, o que dirão a ele? Digam-lhe que desfaleço de amor. Em seguida, quando recuperaram um pouco das forças e conseguiram suportar essa dor, seguiram seu caminho, aproximando-se cada vez mais da cidade. Havia pomares, vinhedos, jardins, e os portões estavam abertos para as estradas. Ao se aproximarem destes lugares, notaram um jardineiro em pé no caminho e lhe perguntaram: De quem são estes vinhedos e jardins? Ele respondeu: Eles são do rei e estão plantados aqui para seu próprio prazer e para a consolação dos peregrinos. Em seguida, o jardineiro os conduziu pelos vinhedos e disse que deviam desfrutar dos deliciosos frutos. Ele também mostrou por onde o rei caminhava e onde eram suas árvores preferidas. Ali pararam e dormiram. Percebi em meu sonho que eles falavam mais durante o sono, neste momento, do que jamais haviam feito durante o restante de sua jornada. E quando questionei acerca disto, o jardineiro me respondeu: Por que você está maravilhado com isto? O fruto das uvas destas vinhas desce tão docemente e faz com que os lábios dos que dormem falem. Então vi que, ao acordarem, se prepararam para subir a cidade. Mas o reflexo do sol sobre a cidade, pois a cidade era de ouro puro, era tão glorioso que não podiam olhar diretamente para ela, mas enxergavam a cidade por meio de um instrumento feito para essa finalidade. Assim que passaram, foram recebidos por 2 homens com vestes que resplandeciam como ouro. Seus rostos também brilhavam como a luz. Estes homens perguntaram aos peregrinos de onde eram.
Cristão e Esperançoso responderam. Também perguntaram onde se conheceram, quais foram as dificuldades, perigos, confortos e delícias que encontraram pelo caminho. E os peregrinos responderam para eles. Em seguida, os homens disseram: vocês enfrentarão mais 2 provações para então alcançarem a cidade. Cristão e seu companheiro pediram que os homens os acompanhassem. Eles aceitaram, mas recomendaram: vocês devem alcançar a cidade mediante a própria fé. Vi em meu sonho que foram juntos até avistarem o portão. Notei que um rio estava entre eles e o portão, mas não havia nenhuma ponte para atravessá-lo, e o rio era muito profundo. Ao se depararem com o rio, os peregrinos ficaram atordoados, mas os homens que os acompanharam disseram: vocês devem atravessá-lo ou não alcançarão o portão. Os peregrinos perguntaram se havia outra maneira de alcançar o portão, e os homens responderam: sim, mas desde a fundação do mundo, somente 2 homens, Enoque e Elias, receberam permissão de trilhar esse caminho, e assim será até que a última trombeta seja tocada. Os peregrinos, especialmente cristãos, começaram a ficar desesperados e procuraram outra maneira de fazer a travessia, mas não descobriram como escapar do rio. Em seguida, perguntaram se o rio tinha a mesma profundidade em toda a extensão. Eles disseram não, mas não forneceram outra informação, pois revelaram: a profundidade do rio depende da fé que alguém deposita no rei da cidade. Eles entraram na água e Cristão começou a afundar, gritando para o seu bom amigo Esperançoso: eu afundarei nessas águas profundas, as ondas passarão todas sobre mim. Esperançoso disse: seja corajoso, meu irmão, pois sinto os pés no fundo e é sólido. Então Cristão disse: ah, meu amigo, as tristezas da morte me cercam, não verei a terra que mana leite e mel. Uma grande escuridão e uma sensação de medo sobrevieram a Cristão, e ele não podia ver nada diante dele. Além disso, ficou tão perturbado que não conseguia se lembrar nem falar razoavelmente sobre as bênçãos que havia recebido em sua peregrinação. Tudo o que conseguia dizer era sobre o modo terrível no coração e mente e que morreria naquele rio sem nunca entrar pelo portão. Também estava muito perturbado com pensamentos sobre os pecados que cometera antes e depois de começar a peregrinação. Além disso, as palavras dele revelavam que estava perplexo por causa de visões de demônios e espíritos malignos. Esperançoso fazia todo o possível para manter a cabeça do irmão fora da água. Entretanto, às vezes, Cristão quase desaparecia, apenas para aparecer novamente quase desfalecido. Esperançoso também tentou consolá-lo, dizendo: irmão, eu vejo o portão e há homens esperando para nos receber. Mas Cristão respondia: é a você que esperam. Desde que nos conhecemos, você sempre manteve a esperança. E você também, respondeu Esperançoso. Ah, irmão, refletiu ele, certamente, se eu estivesse certo, eles viriam me ajudar, mas por causa dos meus pecados estamos nessa armadilha e fui abandonado. Esperançoso insistiu: meu irmão, você se esqueceu do texto que fala dos perversos? Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Essas dificuldades pelas quais está passando nestas águas não são sinais de que Deus o abandonou, mas são enviadas para prová-lo, testando se você lembrará de sua misericórdia, demonstrada a você anteriormente, e se confia nele em sua aflição. Vi em meu sonho que Cristão parecia estar concentrado profundamente em seus pensamentos, enquanto Esperançoso o animava. Tenha bom ânimo, Jesus Cristo já fez tudo por você.
E ao ouvir essas palavras, Cristão exclamou em alta voz: Vejo-o novamente. E ele me disse: Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Em seguida, os dois tomaram coragem, e depois disso, o inimigo ficou tão silente quanto uma pedra, até que puderam prosseguir na travessia do rio. Cristão encontrou um local em que foi possível ficar em pé e depois percebeu que o restante do rio era raso. Assim eles puderam atravessá-lo. Agora, à margem do rio, do outro lado, viram novamente os dois seres resplandecentes esperando por eles. Somos espíritos ministradores, disseram, enviados para ministrar àqueles que são herdeiros da salvação. E assim caminharam em direção ao portão. A cidade estava sobre um grande monte, mas os peregrinos subiram a colina com facilidade, porque tinham estes dois homens que os conduziam e os apoiavam, e também Cristão e Esperançoso haviam deixado as vestes mortais para trás no rio. Por isso, subiram com muita agilidade e velocidade, embora o fundamento sobre o qual a cidade estava assentada era mais alto do que as nuvens. Subiram pelo ar, conversando alegremente, confortados, pois concluíram a travessia do rio em segurança e estavam agora acompanhados destes seres gloriosos. Vinde, vede agora como os peregrinos passeiam. Nuvens são suas carruagens, os anjos os rodeiam. Quem se recusaria a aqui perigos enfrentar por aquele que lhes provê o celeste lar? Eles conversavam com seres resplandecentes sobre o esplendor do lugar, os quais lhe disseram que a beleza e a glória do lugar eram inexprimíveis. Ali, disseram, é o Monte Sião, a Jerusalém celestial, a companhia dos anjos e os espíritos de homens justos aperfeiçoados. Agora vocês estão indo ao paraíso de Deus, onde verão a árvore da vida e comerão de seus frutos, os quais nunca murcharão. Vocês receberão vestes brancas e caminharão e conversarão diariamente com um rei por todos os dias da eternidade. Lá vocês nunca mais verão as coisas que viram quando estavam na terra, tristeza, aflição e morte, porque as primeiras coisas passaram. Encontrarão Abraão, Isaque, Jacó e os profetas, homens que Deus levou antes do mal e que agora descansam em seus leitos, cada um caminhando em sua justiça. Cristão e Esperançoso perguntaram: o que faremos nesse santo lugar? A resposta foi: receberão conforto por seu trabalho e alegria em troca de toda a dor. Colherão o fruto que plantaram, o fruto de todas as suas orações, lágrimas e sofrimento pelo Rei por todo o caminho. Receberão coroas de ouro e desfrutarão da constante presença do Santo, pois o verão como ele é. Ali também vocês servirão continuamente com louvor, júbilo e ações de graça àquele que desejaram servir no mundo, mesmo em meio às dificuldades, por causa da fraqueza de sua carne. Seus olhos se encantarão com o que virem, e seus ouvidos ouvirão a doce voz do Altíssimo. Lá vocês desfrutarão a companhia dos amigos que foram antes de vocês e receberão com alegria cada um que chegar depois. Lá serão vestidos de glória e majestade e acompanharão o Rei da Glória, quando ele vier nas nuvens ao sonido de trombetas, como sobre as asas do vento, virão com ele, e quando sentar-se no trono de julgamento, vocês sentarão ao seu lado, e quando der o veredito sobre todos os que praticam a iniquidade, sejam eles anjos ou homens, vocês terão voz nesse julgamento, porque aqueles que eram inimigos do rei e de vocês. Além disso, quando ele voltar para a cidade, vocês retornarão também com o som de trombetas e estarão com ele para sempre. Enquanto passavam próximo ao portão,
um grupo de seres celestiais veio recebê-los. E os outros 2 seres resplandecentes disseram a este grupo: Estes homens amaram nosso Senhor quando viviam no mundo e abandonaram tudo por seu santo nome. Ele nos enviou para buscá-los e nós os trouxemos até aqui em sua jornada desejada, para que possam entrar e olhar o rosto de seu Redentor com alegria. Então o exército celestial deu um grande brado, exclamando: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Neste momento, vários trombeteiros do rei também saíram para encontrá-los. Estavam com vestes brancas e brilhantes, e os céus ecoavam com altos sons melodiosos. Eles saudaram cristão e esperançoso, com 10.000 boas-vindas, com brados e ao som de trombetas. Feito isto, eles cercaram esses 2 companheiros. Alguns vinham à sua frente e outros na retaguarda, uns à sua direita e outros à esquerda, para protegê-los de um lado a outro nas regiões celestes. Era como se o próprio céu tivesse descido para encontrá-los. Assim caminharam juntos, e enquanto caminhavam, estes trombeteiros, misturando sua música alegre e contínua com olhares e gestos, indicavam que Cristão e seu irmão eram bem-vindos em seu grupo, e com alegria vieram para encontrá-los. Agora os 2 homens sentiam-se no céu, antes mesmo de chegar lá, acolhidos pela visão dos anjos e sons das melodiosas canções. Eles conseguiam ver a cidade e pensar ouvir todos os sinos tocarem para recebê-los. Mas, acima de tudo, pensamentos alegres e calorosos lhe invadiam o ser ao ver sua nova morada e as companhias que teriam eternamente. Nenhuma língua oral ou escrita poderia expressar essa gloriosa alegria, e assim aproximaram-se do portão. Quando alcançaram o portão, viram escritas com letras de ouro as palavras: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. A seguir vi em meu sonho que os seres resplandecentes disseram-lhes que batessem no portão. E quando fizeram, Enoque, Moisés, Elias e outros olharam para fora por cima do portão, a quem foi dito isto: Estes peregrinos vieram da cidade da destruição, por causa do amor que tem pelo rei deste lugar. Em seguida, cada um dos peregrinos entregou o seu certificado, o qual receberam no início da jornada. Entregaram os pergaminhos ao rei e, após a leitura, ele perguntou: Onde estão os homens? E responderam: Estão do lado de fora do portão. O rei ordenou que o portão fosse aberto, para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Vi no sonho que Cristão e Esperançoso atravessaram o portão. Ao entrarem, foram transfigurados e vestidos com vestes que brilham como ouro. Também receberam harpas e coroas, as harpas para o louvor e as coroas como símbolo de honra. Nesse momento, todos os sinos da cidade tocaram novamente para alegria e ouviram as palavras: Entra no gozo do teu Senhor. Também ouvi os próprios peregrinos cantando em alta voz: Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelo século dos séculos. Assim que os portões foram abertos para os 2 homens, olhei atrás deles e vi que a cidade brilhava como o sol. As ruas eram pavimentadas com ouro e os homens que ali caminhavam tinham coroas na cabeça, palmas nas mãos e harpas de ouro com as quais entoavam louvores. Ali havia muitos que possuíam asas, e eles respondiam um ao outro sem cessar, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E depois disso, eles fecharam os portões, e por ter visto aquele cenário, desejei eu mesmo estar entre eles. Agora, enquanto contemplava todas estas coisas, virei a cabeça para olhar para trás, e vi ignorância subindo pelo rio,
mas sem enfrentar as dificuldades que os outros dois homens tinham encontrado, pois havia nesse lugar um homem chamado Vã Esperança, um barqueiro que o ajudou a atravessar com o seu barco. Depois de ignorância, subiu o morro em direção ao portão, só que ele chegou sozinho, pois ninguém o encontrou para lhe dar palavras de incentivo. Quando chegou ao portão, olhou para cima e viu a inscrição sobre ele e começou a bater, imaginando que entraria facilmente. Mas os homens olharam por cima do portão e perguntaram: "De onde você vem e o que deseja?" Ele respondia: "Comi e bebi na presença do rei, e ele me ensinou em nossas ruas." Então pediram o seu pergaminho para que fosse mostrado ao rei. Ele procurou em seu casaco, mas não o encontrou. Então perguntaram: "Você não tem?" Ele nada respondeu. Em seguida conversaram com o rei, mas ele não veio vê-lo. Em vez disso, ele ordenou aos dois seres resplandecentes que conduziram o cristão e esperançoso à cidade, que saíssem e acorrentassem os pés e as mãos de ignorância e os lançassem fora. Em seguida, eles o carregaram pelo ar até a porta que via ao lado da montanha e o colocaram lá. Com isso percebi que havia um caminho para o inferno até mesmo a partir das portas do céu, assim como da cidade da destruição. Acordei, e eis que tudo havia sido um sonho.